34, aí da revista de vocês. Então, vamos falar sobre ética e o comportamento do cristão. Pode passar. Então, qual é o alvo da lição? Chamar a atenção de cada um de nós para o fato de que o contexto do crente de hoje requer dele um posicionamento em relação à ética cristã, como instrumento de transformação de uma sociedade injusta e corrupta. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre esse alvo da lição lá na frente, quando nós virmos o que é ética cristã. Pode passar. Então, segundo o autor, qual o conceito de ética que ele colocou aí no estudo? Estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativa a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Então, para o autor, aí ele colocou um significado de ética, resumindo assim, né, em outras palavras, é um estudo do julgamento da conduta humana. A conduta humana, as ações, os hábitos, nós vamos ver que isso é a moral. Então, o que é a ética? A ética é o julgamento dessa conduta. E isso do ponto de vista do bem e do mal. Mas vamos passar os próximos slides para a gente buscar entender melhor o que é ética e o que é moral. A ética, ela vem do grego ethos, que significa um modo de ser ou um comportamento. A moral vem do latim mores, que significa costume, hábito. Então, quando a gente olha assim, de primeira mão, parece que significa a mesma coisa, né? As duas coisas são bem similares. Mas nós vamos ver a diferenciação agora de um para o outro. Vamos falar primeiro da moral, para entendermos depois o que é ética. A moral é o conjunto de normas que orientam o comportamento humano, uma comunidade ou cultura. A moral pode variar de acordo com o local e com o tempo, ok? Então, o que é moral? É um conjunto de normas, é um conjunto de ações que orientam o comportamento humano, são os costumes, são os hábitos, e ela pode variar de acordo com o local e com o tempo. Aí eu gostaria que vocês me ajudassem e me dissessem aí uma moral de acordo com o tempo. Alguém pode me ajudar? Um conjunto de valores que era aceito em determinado tempo e que hoje não é aceito para nós, como uma moral. Oi? Respeito não fica muito encaixado dessa forma, porque o respeito a gente pode dizer que antigamente era utilizado e hoje também. Mas eu queria que os irmãos me ajudassem com umas atitudes, com valores que eram utilizados no passado, por exemplo, que era aceito no passado como uma moral e hoje não. Também. No passado isso era muito utilizado, hoje não é, né? Mais alguém? A escravidão, o que os irmãos acham? Né? A escravidão, no passado, era algo moral, porque estava na lei, né? Era moral ter escravos. Hoje é moral para nós ter escravos? Não. E a gente vai ver o trabalho da ética em relação a isso. Quando falamos de uma moral, determinado país tem determinada moral e aqui nós não temos. Os irmãos podem me ajudar com um exemplo? Eu vi um essa semana que eu fiquei assim, meu Deus. Exatamente. Para eles isso é algo moral, para nós não é. Mais algum exemplo? Eu vi essa semana os países, né, que nós conhecemos, islâmicos, né, que as mulheres elas têm que ficar toda coberta. E a mulher estava na praia, coberta dos pés à cabeça, assim, de manga comprida, de calça, tudo. Isso é uma moral para nós aqui? Até que poderia ser um pouquinho mais, né? Porque em relação a isso nós somos bem críticos, né? Vamos olhar as mulheres quando vão aí na praia, enfim, não é de forma alguma igual. Então a moral, ela é em relação ao costume de um local, ela é adequada ao tempo. Isso é a moral. Agora a ética.
A ética é o estudo do que é a moral, como ela se fundamenta e como se aplica. Portanto, a ética reflete, questiona e tenta compreender os valores morais, fazendo com que o indivíduo haja não só por educação, hábito e tradição, e sim pelo seu intelecto e suas convicções. Então, a ética, ela faz um estudo da moral. Então, algo que poderia ser moral no passado, conforme a ética vai estudando em relação ao bem e o mal, essa moral ela é transformada, porque a gente vê que isso não é mais ético. Mas vamos ver ainda um pouco mais na frente. Moral, esse é um conceito, vamos ver um outro daqui a pouco. Então, moral, para entender, o que é moral? Qual a pergunta que devemos fazer para saber o que é moral? É o que devemos fazer. Então, a moral são as ações, são os hábitos que nós temos. Agora, a ética, por que devemos fazer isso? Isso é bom? Isso é ruim? Então, com o tempo, a ética vai trabalhando em relação a isso para determinar quais são as morais. O próximo, um segundo conceito de ética, são normas de valor moral presentes no indivíduo em um agrupamento que pertence a uma sociedade. Por exemplo, uma pessoa tem determinados valores morais que formam a sua ética. Dessa forma, pode haver a ética do indivíduo, a ética de uma empresa, a ética de uma profissão, não é verdade? Me ajudem aí com uma ética do médico. O ético tem a sua lista de ética, né? A ética da medicina, dos médicos. Me ajudem aí com relação a isso. Alguém sabe alguma ética que o médico tem que ter? Exatamente, exatamente. Imagina se o médico não ali está firme com essa ética e começa a dizer o que o paciente falou, o problema do paciente. Ele está sendo o quê? Antiético, né? Mais alguma coisa? Em relação ao médico, em relação a alguma profissão que os irmãos possam me ajudar? Todas. Exatamente. Falando também sobre a questão do médico, eu pesquisei ali, né? Ele tem uma responsabilidade profissional, isso faz parte da ética deles, relação com pacientes e familiares. Imagina se um médico não tivesse uma ética estabelecida da forma que ele deveria tratar os pacientes e os familiares. Por exemplo, dar a notícia de que alguém faleceu para um familiar, isso é muito difícil. Então, tem que ter uma ética, tem que ter um parâmetro para ele seguir. E também no trato com o paciente. A gente vê que, infelizmente, muitos médicos não levam isso, né, a sério. Trata o paciente, que às vezes nem olha na nossa cara, enfim. Mas eles têm uma ética a seguir. Ele tem um sigilo profissional, que foi o que a irmã falou, direitos humanos, tudo isso faz parte da ética médica. Mas falando sobre profissões, falando no trabalho, falando na sociedade de forma geral, nós temos aí vários, né, tipos de éticas, que a gente vai ver também um pouco mais à frente. Pode passar. Isso é tudo uma introdução para a gente entender realmente o que é ética e o que é moral. A moral é criada socialmente, enraiza-se nas sociedades por meio do hábito, como eu já falei, e da tradição, e diz o que pode e não ser feito. Já a ética dedica-se a refletir sobre as ações morais, determinando o que é certo ou errado, o que deve ser mantido como um processo moral legítimo e o que deve ser retirado desse processo para a melhor convivência entre as pessoas de uma determinada sociedade. Como eu falei, no passado era moral você ter escravos. Mas o que a ética faz? A ética, ela reflete sobre as ações morais, sobre determinando o que é certo e o que é errado. Então, com o tempo, ali depois da abolição, até antes, a ética começou a refletir sobre isso. É certo ter escravos? Não é certo. Então, a ética percebeu isso. É claro que tem todos outros contextos em volta disso tudo, mas percebeu-se que a escravidão não era algo adequado, então, isso não faz mais parte da ética. O voto feminino também. Antigamente, as mulheres não tinham, né, o direito de votar. Mas, com o tempo, isso foi sendo analisado e viu que era de direito das mulheres votarem também. E hoje nós podemos, né, votar. Então, essa é a diferenciação. Pode passar.
Ética e moral são temas relacionados, mas são diferentes. Isso porque moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos. Já a ética visa a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver e agir no mundo. Ética é uma teoria que se ocupa dos princípios que orientam as ações. Já a moral é prática e está relacionada às regras de conduta. Aí tem um quadrozinho aí que diferencia, né? A ética, ela é o princípio, é ela que estabelece entre o bem e o mal, né? O que é certo e o que é errado. A ética, ela é permanente. A ética é universal, a ética é regra, a ética é teoria, ética é reflexão e ética trata do bem e do mal. A ética, o aético, a ausência de ética e antiético é contrário à ética. Agora, a moral, ela é uma conduta específica, ela é temporária, ela pode mudar, ela é de acordo com a cultura, ela é prática, ela é ação, ela trata do que é certo e do que é errado. Então, essa é a diferenciação entre ética e moral. Aí vamos para um exemplo. Imagine que a ética é como as regras do jogo da vida, pensando em como devemos agir de forma justa e boa. A moral é como a gente joga esse jogo, seguindo as regras ou não no dia a dia. Então, a ética é como as regras do jogo, é ela que impõe as regras. Agora, a moral é como a gente vai fazer esse jogo, quais são as nossas atitudes, os nossos hábitos no dia a dia. Por exemplo, pode passar o próximo. A ética discute se é certo ou errado pegar algo que não é seu, tá? Então, a ética vai estabelecer esse princípio. É certo ou errado pegar algo que não é seu? A moral é você decidindo se pega ou não o lápis do amigo sem pedir. A ética nos ajuda a pensar sobre essas escolhas e a moral é como agimos baseados nesses pensamentos. Então, a ética estabelece o que é certo e o que é errado. E a moral é a atitude que você vai ter em relação a isso. É claro que se você pegar o lápis, né, do seu coleguinha, do seu amigo aí, do seu companheiro de trabalho, ou a borracha, enfim, a caneta, e caneta no ambiente de trabalho acaba, né, irmã? Desaparece assim. Você tem que botar nome, né? Porque senão você não acha mais, não. Mas é dessa forma. Pode passar. Então, ser ético, no fim das contas, é agir bem, buscando fazer o certo, não se desvirtuando e não causando prejuízo a outrem, a outros, né? Então, ser ético é você fazer o que é certo. Ser ético é você agir bem, não causando prejuízo a outras pessoas. Mas aí entra a questão, existem alguns tipos de éticas. E nós vamos ver qual ética que nós devemos seguir, né? Eu acredito que todos os irmãos já sabem aí de cor qual ética nós devemos seguir. Mas vamos ver agora alguns tipos de éticas. Temos um tipo de ética chamada ética humanística, que são aquelas que tomam o ser humano como a medida de todas as coisas. Ou seja, são aquelas éticas que favorecem escolhas e decisões voltadas para o homem como seu valor maior. Vocês acham que essa ética aí, ela está bombando, é uma ética que não existe, é muito difícil encontrar? O que os irmãos acham? Aquela que toma o ser humano como medida de todas as coisas. São as éticas que favorecem escolhas e decisões voltadas para o homem como seu valor maior. Sim. Isso, a gente vai ver também sobre uma ética, acho que é naturalista, que está aqui, que também fala sobre essa questão da natureza. Mas o homem, ele, por sua natureza, ele quer sempre ser o centro, né? O valor todo está nele, nas suas escolhas. Então, a ética humanística é uma ética muito vigente. Agora, nós vamos ver exemplos de ética humanística, ou seja, que o homem, né, é o valor, o homem é a principal situação, né, o desejo do homem. Aí nós temos o hedonismo, que ensina que o certo é aquilo que é
agradável. Frequentemente somos motivados em nossas decisões pela busca secreta do prazer. O individualismo e o materialismo modernos são formas atuais de hedonismo. Então, dentro da ética humanística, temos alguns tipos de éticas, e a ética, o hedonismo é uma delas. Somos hedonistas por natureza, frequentemente somos motivados em nossas decisões pela busca secreta do prazer. O ser humano ele tem essa tendência natural de buscar o prazer, de querer satisfazer as suas necessidades. Tem aquele ditado, como é que é? Farinha é pouco, meu pirão primeiro, não é verdade? Então, o homem ele tem isso, ele quer satisfazer os seus desejos, ele quer satisfazer a sua carne, os seus anseios. Olhar para o próximo fica, né, para depois. Em primeiro lugar somos nós. Então, esse é o hedonismo. E com isso nós vemos o individualismo e o materialismo, que fazem parte, né, da sociedade como algo que o homem busca, o prazer em todas as coisas. Agora, o utilitarismo tem como princípio orientador o que for útil para o maior número de pessoas. O nazismo, dizimando milhares de judeus em nome do que é útil, demonstrou que na falta de quem decida mais exatamente o sentido de útil, tal princípio orientador acaba por justificar os interesses de poderosos, inescrupulosos e o egoísmo dos indivíduos. Então, para o utilitarismo, o certo é o que é útil para uma quantidade de pessoas. As decisões são julgadas não em termos das motivações ou princípios morais envolvidos, mas do resultado que produzem. Se uma escolha produz felicidade para as pessoas, então é correta. Soluções que funcionam sem indagar se são corretas ou não. É o exemplo aqui que ele utiliza. Eu coloquei as fontes embaixo, tá, irmão, de onde que eu tirei essas coisas todas. Sobre ali o nazismo. Para eles, para Hitler, para toda a sua equipe, né, toda aquela pessoa daquela época da história, a questão da eliminação dos judeus era algo que eles viam como útil, era necessário fazer isso. Mas a gente percebe que isso não é um tipo de ética que nós devemos seguir, porque nós não podemos ver, até há um contraponto, né? Porque nós cristãos entendemos que tem que haver o bem do próximo, o bem da coletividade. Mas esse bem que eles querem aqui é algo que seja agradável a uma parte, pode ser certo ou não. Nós vamos querer algo para o próximo que seja certo, que seja bom, que seja de acordo com a palavra de Deus. Mas para eles aqui, o que importa não é o que é certo, o que é errado, mas sim aquilo que é útil para a maioria das pessoas. Agora, o existencialismo. O existencialismo, por sua vez, defende que o certo e o errado são relativos à perspectiva do indivíduo e que não existem valores morais ou espirituais absolutos. Seu princípio orientador é que o certo é ter uma experiência, é agir. O errado é vegetar, ficar inerte. O existencialismo é o sistema ético dominante em nossa sociedade moderna, que tende a validar eticamente atitudes tomadas com base na experiência individual. Pessoas influenciadas pelo existencialismo tentarão viver a vida com toda a intensidade e tomarão decisões baseadas nisso. Olha que interessante. Um tipo de ética, um exemplo dentro do existencialismo é a questão das drogas. As mesmas produzem experiências acima da percepção normal. Então, o existencialismo é você ter experiências, é você aproveitar a vida, é você se entregar de corpo e alma. E vemos muito isso na nossa sociedade, em relação à sexualidade, em relação às drogas. O importante é você ter uma experiência acima da percepção normal, e quanto mais aquela experiência vai sendo menos para você, mais você quer novas experiências. A droga nos ensina isso, né? Você começa ali com uma maconha, aí vai aumentando, daqui a pouco você está utilizando o crack, e nada basta, é sempre aquela busca pela experiência. Então, esse é o existencialismo. E também, o próximo. Gente, alguém pode ligar o ar para mim, por favor? Eu estou com calor. A naturalística toma como base o processo e as leis da natureza, que é aquilo que o irmão falou. O certo é o natural. A natureza nos dá o padrão a ser seguido. A natureza, numa primeira observação, ensina que somente os mais aptos sobrevivem
e que os fracos, doentes, velhos e debilitados tendem a cair e desaparecer à medida em que a natureza evolui. Logo, tudo que contribuir para a seleção do mais forte e a sobrevivência do mais apto é certo. Numa sociedade dominada pela teoria evolucionista, não foi difícil para esse tipo de ética encontrar lugar. Cresce a aceitação pública do aborto, por exemplo, em caso de fetos deficientes, e da eutanásia, que elimina doentes. Então, esse tipo de ética, o mais forte é o que vai prevalecer. O mais forte é que vai ter lugar. E hoje nós vemos essa questão da tendência de legitimar, né, a eliminar os menos aptos, no caso, um bebezinho no ventre. Ele ali, naquela situação, aquela mãe gestante que quer fazer aquele aborto, aquele bebê é o mais fraco, ele não tem como se defender. E a mãe está ali se considerando, né, a mais forte, a mais apta, então ela tem direito de tirar aquela vida. Então tem muitas éticas que são baseadas nisso. Agora nós vamos ver um tipo de ética cristã. Em resumo, é o conjunto de valores morais total e unicamente baseado nas Escrituras Sagradas, pelo qual o homem deve regular sua conduta nesse mundo, diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Agora, isso é bem interessante. Não é um conjunto de regras pelas quais o homem poderá chegar a Deus, não. Mas é a norma de conduta pelo qual poderá agradar a Deus que já o redimiu. Por ser baseada na revelação divina, acredita em valores morais absolutos, que são a vontade de Deus para todos os homens, de todas as culturas, em todas as épocas. Então, eu quero ouvir bem forte. Qual é o tipo de ética que nós devemos seguir? Nossa, não está forte, gente. Misericórdia. Vamos de novo? Qual é o tipo de ética que devemos seguir? A cristã. É óbvio, né, irmã Mirada? Onde Jesus é o centro, não é verdade? Aonde somos fracos sim, mas nele somos fortes. Aonde a palavra dita e controla, né, a nossa vida. Exatamente. Todas essas outras caem por terra, né, irmã Mirada? Amém. Então vamos passar. Então, voltando lá atrás, o alvo da lição é chamar a atenção para o fato de que o contexto do crente de hoje requer dele um posicionamento. Irmãos, isso é importante. Posicionamento em relação à ética cristã, como instrumento de transformação de uma sociedade injusta e corrupta. E olha que temos vivido num tempo de muita corrupção e muita injustiça. A sociedade em que temos vivido meu Deus, tem hora que só Jesus na nossa vida. Mas eu quero que os irmãos me ajudem aí, me dando exemplos de éticas cristã, em relação à ética que o mundo dita, vamos dizer assim, e a ética cristã que nós devemos seguir. Vamos, irmãos, tenho certeza que vocês sabem o aborto, né, como já foi falado. E é triste a gente ver que tem pessoas que se dizem cristãs que são a favor do aborto, né? Só Deus para ter misericórdia. Irmã Miralda, o negócio está feio. Casamento, essa questão da sexualidade. Eu tenho um exemplo disso em família, onde para eles é um absurdo, né? Alguém se casar sem ter uma relação sexual, né, antes do casamento. Isso para o mundo é óbvio, né? Mas nós, seguindo a ética cristã, entendemos que temos que obedecer à palavra. Mais alguém? Exatamente. Prezar pela família, o ensinamento dos filhos, né, Vânia, que é algo tão importante. A gente vê que a ética cristã, ela sempre foi a contramão, né? E hoje em dia, a gente vê o quanto isso é perceptível. Nós vamos na contramão. Esses dias eu e o Ítalo conversando, a gente falando, né, ser crente não é fácil.
Aham. Sim. Aham. Sim. É. Fica em muitas coisas. É a questão do posicionamento, né, que o autor fala. Você tem que ter posicionamento. Sabemos que isso não é fácil. Não é fácil se manter virgem até o casamento. Não é fácil no ambiente de trabalho você fazer diferença. Mas com Cristo nós conseguimos. E é isso que Ele requer de nós. E a gente vê, às vezes, coisas muito sutis no ambiente de trabalho, onde você tem que se posicionar. Na faculdade, na escola, a gente vê a dificuldade que às vezes os adolescentes têm, né, desse posicionamento, dos jovens ter esse posicionamento. Mas o que nos leva a manter essa posição? A nossa fé em Cristo, o nosso conhecimento da palavra, não é verdade? E nós vamos ver isso. Eu lembro que quando eu estava estudando aqui no Antônio Dias Lima, quando eu voltei a fazer o ensino médio, era aquela questão de colar nas provas, né? Né, meus queridos jovens, adolescentes, tem poucos aqui, mas colar na prova é uma coisa para eles super normal. E eu fazendo prova ali quietinha, ali, né, diante da minha prova, e as pessoas me cutucando para eu passar cola. E eu falando, gente, não, eu não passo, eu não colo. Aí teve uma hora que um dos professores saiu da sala de aula na hora da prova. Mas foi aquela correria, né? Pega livro, pega celular, que não sei o quê. Enfim, mas são a ética cristã, são os valores da palavra de Deus. E essa ética não é baseada nos valores humanos. Essa ética é baseada no valor da palavra, daquilo que Deus nos ensina. E como que nós podemos fazer isso? Vamos abrir aí em Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12. Gente, eu vou falar as coisas que estão na revista, tá? Fiquem tranquilos, que eu não estou fugindo, não. É uma introdução, mas a gente vai avançando aí para terminar no horário. Então, alguém pode ler? Romanos 12, versículo 1 e 2? Amém. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, para viver essa ética cristã? Eu vou ler o versículo 2 da Nova Tradução da Linguagem hoje. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É aquilo que nós já falamos, aquilo que a Vânia falou, é o posicionamento. É você ser transformado pela palavra de Deus a tal ponto que você saiba se posicionar, você saiba dar os argumentos certos. E realmente a gente está vivendo na contramão da sociedade. Gente, a gente que mexe com internet, que segue as redes sociais, né? É cada coisa que tem hora que você pensa assim, não vai aparecer coisa pior. Não tem como aparecer coisa pior. Mas quando você abre, você vê uma coisa muito pior daquela que você já tem visto. Não é verdade? Em relação ao gênero, em relação à família, em relação à preservação da vida. Enfim, a gente está totalmente na contramão. E as perseguições têm acontecido, vedadas de uma certa forma, já temos sido perseguidos, né? Não como em outros países, é claro, mas já temos sofrido isso. Ao nos posicionarmos, né, somos atacados de toda forma. Você colocar algo lá no Instagram, no Facebook, que vai na contramão, quando você vai ler os comentários, misericórdia. A vida tem sido dessa forma. Então, vamos passar? Pode passar.
Então, o estudo de hoje, baseado agora a gente entrando aí nas questões do autor, o estudo de hoje tratará de uma questão muito importante para os dias atuais. A justiça e a injustiça são práticas que têm grandes efeitos na sociedade. Até a Vânia citou sobre isso. Ser justo, né, é algo ético. Ser injusto, é claro que é algo antiético. Então, baseada na ética cristã, o autor vai falar sobre a justiça e a injustiça. Eu vou ler aqui na página... Para mim, a página 52, para os irmãos, é a página 34. Esse primeiro parágrafo aí, todos esses parágrafos. Se vasculharmos as páginas da Bíblia, não vamos encontrar um termo ética, mas o fato de a palavra não estar na Bíblia não torna menos imperativa a compreensão do que a ética vem a significar para o cristão. Sanches Vasquez dá a seguinte definição para a ética: a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Ele define moral como um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social dada. Aquilo que nós já falamos, né? No livro de Provérbios, podemos encontrar normas éticas que regem a vida cristã, tais como preceitos, admoestações, lições morais. Entretanto, dificilmente a expressão falta de ética será usada. A exemplo disso, vemos a necessidade da ética na política, uma vez que os candidatos se dizem dispostos a lutar contra a corrupção na vida pública, mas entre o discurso e a prática há um longo caminho a ser percorrido. É verdade, né, meus irmãos? Entre o discurso de ser ético e a prática de ser, realmente tem um longo caminho. A ética cristã é uma disciplina de alta relevância na formação de pastores, igual a irmã Miralda estava falando, educadores, líderes evangélicos, mas sua importância pode ser observada no âmbito do comportamento moral, familiar, social e profissional de todas as pessoas. Falando também sobre os professores, né? Aqui a gente tem a irmã Vanderleia, a irmã Érica, que está dando aula, a irmã Carla, que eu acompanho bem de perto. Como é difícil, né, irmã Vanderleia, você manter a ética dentro da sala de aula, você tratar as crianças como devem ser tratadas, você lidar com os outros professores, com a direção, como deve ser dentro da ética, principalmente nesse tempo político que nós temos vivido, a gente tem percebido muito isso, mas que vocês, professores, né, e a Carla trabalha muito isso, eu tenho certeza que a irmã também, a ética cristã está ali na vida da irmã, direcionando a ser professora, a ser ali amiga dos outros professores, a lidar com a direção, e fazer aquilo que é correto e trabalhar, se posicionar contra aquilo que é contra a palavra de Deus. Então, nós vamos falar sobre a justiça e sobre a injustiça. Aí, em Gálatas 6, 7, 8, vamos ler ali na tradução da Bíblia Viva. É o versículo que o autor traz aí no estudo. Não se iludam, lembre-se de que vocês não podem desprezar a Deus e escapar. O homem sempre colherá justamente o produto da semente que ele plantou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando a semente do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Então, não temos para onde fugir. A semeadura, aquilo que a gente plantar, é aquilo que a gente vai colher. Aquilo que plantarmos como pais, como funcionários, como filhos, como esposo, se a gente plantar segundo, a fim de agradar os nossos desejos maus, estaremos plantando a semente do mal e, logicamente, faremos uma colheita de ruína espiritual. Não adianta você querer plantar o pecado, ações pecaminosas e querer colher algo bom, isso não vai acontecer. Mas nós temos que plantar as coisas boas do Espírito, então nós colheremos a vida eterna que o Espírito Santo nos dá. E isso é algo muito importante. Eu estava vendo esses dias um vídeo, não é algo espiritual, é algo da vida cotidiana, mas mostra essa questão de você colher o que plantar. Um rapaz bem jovem, assim, estava no centro médico ali, ele tinha tido
um AVC, um ataque, eu não lembro direito exatamente o que é. Mas ele estava ali, os médicos tentando reanimar ele bem obeso assim, os médicos tentando reanimar ele, e o médico faz uma pergunta: meu Deus, como que tudo isso começou? Aí lá atrás mostra a mãe dele e ele bebezinho. A mãe toda ocupada ali, não tendo tempo de fazer uma comida saudável, dava todo tipo de comida, refrigerante para um bebezinho, comidas inadequadas para um bebê. Aí tinha uma mulher perto e falava assim: nossa, não acredito que você dá esse tipo de comida para o seu filho. Ela é a correria do dia a dia. E vai crescendo, aí vai oferecendo só alimentos não saudáveis para ele. Não incentiva o filho a fazer um exercício físico. E aquela criança vai crescendo naquele ambiente de prostração, só videogame, computador, celular, comendo errado a vida toda. Quando chega lá na frente, se essa pessoa não decidir por ela mesma mudar de atitude, ela foi durante toda uma vida, de certa forma, doutrinada para aquilo. Então, o que gera é aquilo lá na frente. Meu esposo estava até falando esses dias, que quando era criança, a mãe enchia ele de biotônico Fontoura, dava todo tipo de vitamina para o bichinho engordar, né? Você tomava, irmão? Eu também tomei muito. Gente, aquela emoção de discórdia, aquilo era muito ruim. Gente, como eu odiava aquilo. Mas a mãe tem que engordar, tem que engordar, tem que engordar. Consequência, hoje a gente luta contra a balança, né? Mas é uma doutrinação de uma vida inteira. Então, tudo que você plantar, irmão, você vai colher. Eu, graças a Deus, não dei biotônico para meus filhos, não fiz nada disso. Eles são magrinhos, mas eles não ganham. Vai casar aí, vai malhar e vai ficar, né? Fortinho, abençoado, mas, né? Então, a gente tem que... E isso em todo o tempo. Se você se converte... eu estou há 30 anos na igreja, nunca li a Bíblia toda. Irmãos, o que você está colhendo é o que você está plantando. Durante toda uma vida, você poderia ter buscado um conhecimento, ter se aprofundado. Aí hoje, né, não entende, não consegue nem achar os livros da Bíblia, depois de 30 anos, mas enfim. Então, aquilo que você vai plantar e colher. Se o que você plantar no seu casamento, você vai colher. O que você plantar na criação dos filhos, você vai colher. Então, é isso. Então, agora, baseado no que o autor colocou, nós vamos falar sobre a justiça, sobre a injustiça primeiro e depois sobre a justiça. Pode passar? A colheita da injustiça. O texto base é Provérbios 28, de 1 a 10. Os irmãos podem abrir aí, por favor? Provérbios 28, de 1 a 10. Nós não vamos ler todos os versículos, não, tá? Peço que algum irmão lê só o versículo 1, por favor. Legal essa tradução, né? Também gostei muito. Aqui, a nova tradução da linguagem de hoje está assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Glória a Deus, somos valentes. Então, quais são as características dos indivíduos que semeiam a injustiça entre os homens? Ou seja, aquela pessoa que não segue a ética cristã, que busca, né, fazer aquilo que é errado, que no caso é praticar a injustiça. Nós vamos ver aí quais são esses pontos que o autor colocou. Pode passar. A colheita da injustiça, para vocês está na página 35. O primeiro tópico que ele coloca aí, né? A pessoa que planta a injustiça, que vive praticando a injustiça, é uma pessoa que tem muito medo e ineficiência. Vamos ler esse textinho aí, ó. Quem procura andar na vereda da honestidade, não teme por seus atos, pois tem como retaguarda a bondade e a misericórdia do Senhor. O desonesto, por sua vez, tem medo até da própria sombra. Assim, verdadeira é a palavra, quando adverte: aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, o autor coloca aí como uma característica, né, uma consequência da pessoa que é injusta. Ela sempre vive com medo e ineficiência, ela tem falta de eficiência, ela tem imprestabilidade, ela tem inutilidade. E a pessoa vive dessa forma, com medo, sendo ineficiente.
Só que fala, né? Quem procura andar na vereda da honestidade não teme por seus atos, pois tem como retaguarda a bondade e a misericórdia do Senhor. Irmãos, imagina uma pessoa que faz tantas coisas erradas que nós vemos, que roubam, que matam. Vocês imaginam como que deve ser o coração dessa pessoa? Quando ela passa diante da polícia, quando ela, sei lá, ela tirou a vida de alguém e tem alguém que é familiar, que mora por perto, e ninguém sabe que foi ela que tirou. O coração dessa pessoa deve ser algo terrível, o medo que essa pessoa tem o tempo todo. Às vezes parece que não, a pessoa não está nem aí, mata mesmo, enfim, faz tantas coisas erradas, mas esse medo persegue essa pessoa, ela vive temerosa, ela vive buscando lugares seguros, mas ela não consegue encontrar. Pode passar? Você quer saber o melhor caminho para a ineficiência? Comece a andar por aí com medo. O medroso procura sempre um lugar onde possa estar seguro. Então, realmente, o autor coloca aí, né, como prática da injustiça, que a pessoa ela tem medo e ineficiência. Pode passar? Aí o medroso, pode passar. Pensa em todos os perigos possíveis, focaliza todas as possibilidades de derrota, triplica as fechaduras das portas, coloca alarme em tudo que o cerca. É uma vida realmente, né, difícil. Pode passar? Ordene a seus temores onde devem descer. De outra forma, sua busca por uma ética cristã genuína será interrompida. É claro que a gente ser ético, a gente pregar a palavra, a gente viver a palavra de Deus, em muitos ambientes isso pode nos gerar um certo medo, uma certa insegurança, de você se posicionar, de você não saber, por exemplo, que você vai perder um emprego por causa de um posicionamento seu. Esses dias eu vi um outro vídeo muito interessante. O patrão queria promover alguém. Ele escolhe determinada pessoa que ele percebe que tem as características ali para aquela função e fala, olha, a gente vai promover alguém e tal. Não, acho que ele não fala que vai promover. Ele chama primeiro aquela pessoa e fala para aquela pessoa que ele precisa desviar um dinheiro dentro da empresa. Acho que os irmãos já viram, né? Precisa desviar um dinheiro dentro daquela empresa, que era para aquele rapaz pensar se ele aceitaria desviar ou não. E aquele rapaz vai para casa, pensa e volta e fala, não, eu decido não desviar esse dinheiro, esse é o meu posicionamento. E baseado na atitude dele, o patrão vai e fala, ó, a gente está procurando alguém assim para ser chefe aqui dentro da empresa, e você está sendo qualificado, você está sendo promovido. Então, imagina o medo que aquele rapaz, né, experimentou, se eu falar que não, eu posso perder meu emprego. Mas, enfim, a segurança dele não era o trabalho, a segurança dele estava em Deus. Então, ele tomou a atitude correta. Nós temos que praticar a justiça, temos que fazer o que é correto. Então, pode passar? Isso aí já falei, né? Volta um pouquinho. Volta ao anterior. Ordene os seus temores onde devem descer. De outra forma, sua busca por uma ética cristã genuína será interrompida. Pode passar. Então, a outra parte da colheita da injustiça, para vocês está aí na página 35. É o medo e a ineficiência, né, que nós já falamos, agora o prejuízo financeiro e ruína profissional. Volta, por favor. Para você está na página 35. Vamos ler esse textinho aí, ó. O indivíduo frustrado volta ao nível de conduta primitivo. Controla mal suas emoções, suas ações são menos elaboradas. Seu campo psicológico empobrece. A maneira como você faz o seu trabalho é quase tão importante como o próprio trabalho. O trabalho envolve competição e recompensa. Uma das recompensas é o dinheiro. Sofremos uma tentação poderosa, mas sutil. Se carros, casas, posses são colocados no centro, no lugar de Deus, corremos sério risco de sermos destruídos. Vamos ler aí Provérbios 11, 28? Alguém pode ler, por favor? A Bíblia está aí. Glória a Deus, né? Que sejamos honestos, meus irmãos, em nome de Jesus. Pode passar o próximo. Ser rico
Deixa eu pegar o meu aqui. Ser rico não é a coisa mais importante do mundo. Por isso, não use todo o seu tempo e toda a sua inteligência para ganhar dinheiro. De que isso adianta se vier a perder a sua família, amigos, alma? Então, para muitas pessoas, ser rico é a coisa mais importante. Vamos ler esse texto aí de 1 Timóteo 6, de 6 a 10? E muitos praticam, né, a injustiça para conseguir aquilo que pretende, né, nessa área. Deixa eu só abrir aqui, 1 Timóteo, esse texto é bem legal. Timóteo 6, 6 a 10. Alguém pode ler, por favor? Irmãos, que texto poderoso, né? É claro, ser rico é pecado? Não. Ser próspero, né? É pecado? Claro que não. Mas o problema é quando o amor ao dinheiro está enraizado em nós. E disso vem todos os males. Fala aqui os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. O que tem é dores, o que tem é sofrimento. É algo que é importante a gente ter na nossa vida, é o contentamento pelas coisas que a gente tem. É agradecer pelo que a gente tem. E às vezes a gente não faz isso, a gente só quer mais e mais e mais e mais. E não é grato a Deus pelo dia a dia, não é grato a Deus pela comida do dia a dia, pela vestimenta, pelas coisas que Deus tem dado. A gente não vê o que tem, a gente só vê o que não tem. Só está com os olhos lá na frente. Não é errado fazer planejamento, não é errado ganhar mais, ser promovido, nada disso. Mas não podemos agir com injustiça para alcançar todas essas coisas. Então, agora, o próximo, por favor. A colheita da injustiça, o terceiro ponto. Ignorância progressiva e frieza espiritual. Está para vocês aí na página 36. Vamos ler esse texto? O mundo é como um moinho no qual somos varridos para trás se não estivermos conscientemente firmes na fé. O prazer de Satanás é perturbar o moinho de tal maneira que vai ficando cada vez mais fácil cair na depravação da carne. Contudo, nossos recursos são mais eficientes, pois Deus coloca à nossa disposição armas ofensivas e defensivas de que precisamos, a fim de permanecermos firmes e resistirmos às tentações do diabo. Efésios 4, 17 e 18. Alguém pode ler, por favor? Efésios 4, 17, 18. Amém. Que bonitinho, lendo, gente. Ai, meu Deus. Que orgulho, irmão. Oh, meu Deus. Irmãos, a gente tem que viver realmente na contramão do mundo, buscando aquilo que é agradável a Deus, não vivendo como os pagãos, não vivendo essa vida antiética, não vivendo, praticando injustiça, mas sendo justos. E assim nós teremos uma vida progressiva, não viveremos na frieza espiritual.
E isso é importante termos na nossa consciência, porque às vezes o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com as coisas ao nosso redor, parece que a gente que está errado, está todo mundo certo. Eu não sei se às vezes os irmãos isso acontece com os irmãos, diante de tanta coisa que a gente vê, meu Deus do céu, parece que eu que estou errado, está todo mundo certo, mas não. Nós estamos vivendo na contramão e temos que nos alimentar sempre, buscar a Deus sempre, orar sempre, ler sempre a palavra, estudar para que a gente não caia nessa frieza espiritual. Precisamos ter uma vida progressiva, amadurecendo sempre, nos tornando como Cristo, né? A cada dia mais parecidos com Cristo. E dessa forma permanecer na presença de Deus todos os dias. Pode passar? O ignorante esbanja seu dinheiro nas farras e acaba na pobreza e passa a viver como mendigo, né? Mas isso não acontecerá conosco. Nós vamos progredir, nós não vamos viver uma ruína profissional, nós vamos viver de acordo com o que Deus deseja e Deus vai nos abençoar sempre. Agora, irresponsabilidade e inconsequência. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode, pessoal. Página 36 para vocês aí. Irresponsabilidade e inconsequência. Pais crentes devem prestar mais atenção em como estão preparando seus filhos para enfrentar os perigos e desafios que a vida lhes oferece. Os pais cometem um erro terrível quando assumem uma responsabilidade além do normal por aquilo que os seus filhos vierem a ser. Deus não nos pede nada além da nossa disposição de cooperar em sua obra na vida das pessoas. A importância, né? Pode passar o próximo aí, isso. Aí eu coloquei só o iniciozinho da frase, mas a frase está completa aqui, né? Para vocês aí na página 36. A importância dos ensinamentos que nós passamos para os nossos filhos, aquilo que eles veem em nós. Se eles têm visto injustiça, eles vão querer praticar a injustiça. Temos responsabilidade, né? Não podemos ser irresponsáveis e inconsequentes com as coisas que fazemos, com a criação dos nossos filhos, com o nosso posicionamento, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Aqui fala, os pais cometem um erro terrível quando assumem uma responsabilidade além do normal por aquilo que os seus filhos vierem a ser. É claro que nós vamos ter que agir de forma correta no ensinamento dos nossos filhos, mas essa escolha lá na frente, quem vai fazer é eles. Nós não podemos assumir realmente uma responsabilidade daquilo que eles vão se tornar. A gente tem que ensinar, a gente tem que ser pai e mãe segundo a palavra, mas crer que, né, que Deus vai fazer a obra, porque fala, filho de crente não é crente, né? Então, eles têm que ter experiências deles. E nós temos que ter essa disposição de cooperar com Deus na sua obra, na vida das pessoas. E também seguir a Deus todos os dias e não praticar a injustiça, que são os dois termos aqui que o autor coloca. Agora nós vamos ver a colheita da justiça. Pode passar? Isso aí pode passar? Antes, né, importante a gente lembrar, os preceitos éticos estão sempre ligados à prática do bem e do mal. Logo que falamos na injustiça, lembramos que do outro lado tem injustiça, do outro lado tem a justiça. Porque a prática da justiça provoca tranquilidade de consciência. O que acontece com a pessoa quando ela sente a consciência pesada? São duas perguntas aí que eu gostaria, está acabando, mas já está terminando aqui também, que os irmãos me ajudassem a responder. O autor ele vai frisar sobre a questão da consciência pesada. Quando você é justo, você pratica a justiça, você tem tranquilidade, não é verdade? Você dorme com a sua consciência tranquila. E quando a pessoa sente a consciência pesada, o que acontece com essa pessoa? Fica com o coração amargurado, fica pensando naquilo, não dorme, né? Preocupado o tempo todo. Então, nós temos que ter em Deus essa consciência tranquila. Pode passar. Então, a colheita da justiça, o primeiro tópico aí que o autor coloca, é uma consciência tranquila. Que tal refletir nesse instante sobre uma situação ainda não resolvida entre você e Deus, ou quem sabe com alguém que de alguma forma você tenha prejudicado e vice-versa. Uma situação que tenha afligido a sua alma e não tem deixado você em paz. Eu entendo, só volta um pouquinho, que quando ele fala numa situação não resolvida entre você e Deus,
Não é aquela questão de você estar chateado com Deus, eu tenho que liberar perdão para Deus, porque isso não existe, né, irmãos? Vocês sabem disso, né? Mas é tipo assim, uma situação que você sabe que você tem que fazer, tipo assim, Deus tem te cobrado, você aprendeu que você tem que orar mais, e você não ora. Aí quando você não ora, você fica angustiado? Quando você não faz aquela devocional, quando você não lê a palavra, fica um negócio assim, né, no coração, meu Deus, está faltando alguma coisa, preciso tomar uma atitude e mudar. E isso é muito importante. Então, eu creio que é nesse sentido. Mas também situações entre nós e outras pessoas. Pode acontecer na caminhada cristã, acontecer alguma coisa. Nós precisamos resolver, né? E não ficar. Que horas? Glória a Deus. Está faltando, né, irmã? É verdade. É verdade. Aí, quando não faz, fica um vazio, assim, um incômodo, né? Sua consciência fica pesada. Fala, meu Deus, hoje eu não falei com Deus, hoje eu não... Está faltando alguma coisa, exatamente. E isso também no relacionamento nosso, né, com as pessoas. Tá. Verdade. Exatamente. Exatamente, irmão. Exatamente. Tem aqueles lugares que as pessoas querem buscar a Deus e não podem, né? Porque são perseguidas, não têm liberdade, não podem ler a palavra. É verdade. Pode passar? Então, uma consciência tranquila. Agora, sabedoria e entendimento. Para você, está na página 37. Provérbios ressalta o valor da sabedoria e do entendimento, mostrando que ambas são qualidades que devem andar juntas, porque a sabedoria sem o entendimento ensoberbece a pessoa. O homem sábio e entendido estuda e assim aumenta a sua força. Pode passar? O que acontece quando as duas coisas permanecem unidas? Ou seja, quando a pessoa ela tem sabedoria e também tem entendimento. Pode passar? Pode passar, agora vai. Isso, obrigada. Edificam casa sobre um bom fundamento e enchem a casa da verdadeira riqueza, que é a palavra de Deus. Então, nós temos que ter sabedoria com entendimento. A sabedoria é o conhecimento, saber, a prudência, moderação, sensatez, reflexão. E o entendimento é a faculdade de entender e a compreensão de se apoderar, né, desse conhecimento, dessas ideias, é colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Então, quando isso acontece, você edifica a casa sobre um bom fundamento e enche a casa da verdadeira riqueza. Glória a Deus. Não pode passar? Já estamos terminando. O terceiro, quando você pratica a justiça, o que você colhe? Uma vida abençoada. Para você está na página 37. A verdade é, quem não deseja ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados. Todos buscam um lugar ao sol, todos querem conquistar o seu espaço, queremos viver e viver bem. Só em Jesus e na mediação do Espírito Santo temos a garantia de uma vida feliz, abençoada, plena. A bondade e a justiça trazem bênçãos eternas para o cristão. O segredo de uma vida cristã abençoada pode também ser encontrado no livro de Provérbios. Quero destacar algumas indicações úteis para o cristão que deseja ter uma vida abençoada. Atender à palavra de Deus, minha instrução, meus mandamentos, devem ser a base de todo o procedimento do cristão. Quem é governado pela palavra de Deus se mostra uma pessoa verdadeiramente ética. Guardar a palavra de Deus, as verdades contidas na palavra não devem ser esquecidas. O salmista declarou: guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Ter total confiança na palavra de Deus. A confiança em Deus deve tomar o lugar da confiança em si. Às vezes o homem é seu próprio maior inimigo e seu próprio pior conselheiro. Então, nós que
praticamos a justiça, nós colhemos uma vida abençoada, uma vida de paz, de tranquilidade, onde podemos deitar nossa cabeça no travesseiro e crer que Deus está conosco, que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus nos faz ser valentes como leão, como está lá em Provérbios, que nós lemos ali, o versículo 1 do capítulo 28. Pode passar? Então, a conclusão do autor: a função da igreja no contexto de Provérbios é resgatar em seus membros e congregados um comportamento que venha dignificar a nossa fé em Cristo e renovar em nós a esperança da vida eterna. Amém? Então, que nós possamos ter comportamentos, posicionamentos éticos, ética cristã, para que assim a gente venha glorificar o nome do nosso Senhor. E a igreja precisa, pode passar, resistir ao tipo de comportamento dominante na sociedade pós-moderna, não concordar com a maldade que oprime as pessoas, enfrentar todo tipo de injustiça social, sendo referência de justiça e integridade no meio de uma sociedade corrompida, como sendo sal e luz no mundo. Decidir e viver os padrões do reino de Deus aqui no mundo, custe o que custar. Amém? Que nosso posicionamento como igreja seja assim. Vivemos na contramão, sim, vivemos em épocas difíceis, sim, mas temos um Deus poderoso, um Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que conhece, que sonda o nosso coração, que sabe o que temos enfrentado, que sabe a luta que passamos, às vezes, no trabalho, na criação dos filhos, com a família, mas nós vamos nos posicionar sempre. Amém? Glória a Deus. Algum irmão quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Algo para completar aí o estudo? Sim. Ali falta 5 para terminar, então a gente passar 5 minutinhos que não tem problema. Pode falar. Obrigado. Bom dia, irmãos. Tudo em paz com os irmãos? Eu vou procurar ser um tanto objetivo, mas eu acredito que vocês serão edificados com isso que eu tenho para falar, né? Falar-se muito em ética cristã. E eu passei por uma experiência alguns anos atrás e no final dela eu vi o quão importante é mantermos a nossa ética e, diante de tudo aquilo que a gente aprende. Nós não somos perfeitos, haverá momentos que a gente vai ser não tão éticos, mas há momentos que precisaremos nos impor diante dessa ética a qual nos impõe, que é Cristo, né, o Evangelho. Então, assim, outra coisa antes de falar o meu testemunho. Irmãos, não tenham vergonha de se levantar e dar um testemunho, às vezes, de algo incoerente que o irmão tenha feito, tenha agido, né, porque, na maioria das vezes, humanamente, nós nos levantamos e falamos de algo ao qual nós tivemos um bom comportamento, mas dificilmente a gente se levanta para falarmos assim. Não. Irmão, eu quero falar que eu também já errei, eu também já ofendi, eu também já causei cicatrizes. Não, a gente se levanta, na maioria das vezes, para nos colocarmos como vítimas. Fomos vitimados, nos ofenderam, nos causaram cicatrizes, nos magoaram. Dificilmente nós nos colocamos e falamos que nós também fizemos essas coisas, né? Então, assim, alguns anos atrás, eu por um milagre muito grande, eu passei no processo seletivo de uma empresa, né? Uma grande empresa na época, a maior do território nacional. Fui trabalhar com essa empresa, né? Trabalhava lá, com vendas, e num determinado momento, aquela empresa que eu trabalhava com venda de produtos, né? E eu trabalhava e vendia, saía muito bem na venda dos produtos. Só que aí essa empresa começou a vender também serviços. O que era serviço? Era garantia maior. O produto, quando a gente compra, geralmente ele já vem com 1 ano de garantia. Só que aí, agora eu tinha que oferecer também mais 1 ano ou mais 2 anos. Então, passei por um treinamento e vamos nós. E estávamos indo ali. Só que a questão foi dando tanto dinheiro para essa empresa que ela não queria mais que fosse oferecido
o produto, o serviço, né? Ela queria que você já embutisse aquilo na conta do cliente, e na maioria das vezes, e na localidade que eu trabalhava, eram localidades de pessoas com baixa renda, mas eles não queriam mais que vocês oferecessem, que nós oferecêssemos. Tinha que embutir aquilo na conta do cliente, ele já ia com o carnezinho para casa, com o produto e com o serviço embutido para ele pagar. E aquilo veio exatamente na questão da ética cristã, daquilo que aprendemos, e eu fui muito fiel naquele momento em relação àquilo. Era dia após dia lutando contra aquilo. E naquele momento eu fui vitorioso e não fiz, tanto que eu fui dispensado por causa disso. Fui para uma outra empresa, também muito grande, tão grande quanto, depois ela veio se tornar a primeira do Brasil. E eu cheguei lá e comecei a trabalhar e falei, graças a Deus que aqui não vende, não tenho que estar vendendo aquele tipo de serviço. Ah, irmãos, não durou muito tempo. Pouco tempo depois, aquela empresa também veio dizer que estariam agora oferecendo mais anos de garantia para os clientes. Fiz novo treinamento e comecei a vender produtos e oferecer a garantia estendida, esse era o nome. Mas pouco tempo depois também, o amor ao dinheiro, né, aquela coisa toda, os gerentes, subgerentes, né, os responsáveis, vieram dizer que nós não tínhamos mais que estar oferecendo, não, tinha que vendia o produto, vendeu o produto, agora já embute o serviço, né, e já manda o cliente para pegar o carnê lá com o serviço embutido, já embute no cartão. Novamente, irmãos, a mesma situação. E era uma empresa com grandes salários, você trabalhava bastante, mas eram salários bem expressivos. E eu confesso para os irmãos que para minha vergonha eu falo, eu conto a dedo as vezes que eu fiz, mas eu fiz, eu me deixei levar por aquela pressão e opressão que faziam. Mas, dia após dia, a ética cristã, o Espírito falando ao coração que aquilo não estava certo, e eu me lembrava sempre de um versículo que dizia assim, bem-aventurado o homem que se importa com o pobre, com o necessitado, porque o Senhor o abençoará e o visitará no dia da sua necessidade, da sua própria necessidade. Ou seja, bem-aventurado aquele que vê a necessidade das outras pessoas e se compadecem dela, porque era aquilo que acontecia comigo. Eu me compadecia, eu perguntava como eu vou tirar. Eu já estou vendo aqui que as pessoas já não têm necessidade, e ainda que elas não fossem tão necessitadas e pudessem pagar por aquilo não fosse fazer falta, eu não poderia fazer aquilo. Não era o correto, não é aquilo que nós aprendemos. Mas eu fiz algumas vezes. Mas até o dia que o Espírito falando ao meu coração, você não pode se portar dessa forma, você não pode ceder a isso. Até um dia que eu atendi o último cliente dessa empresa, e foi assim, era um senhor, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso disso e disso. E eu só ganho um salário. Pode ser o mais simples que você tiver aí, eu não me importo. Mas eu estou muito precisado, você vê aí o mais simples, 2 produtos. E eu fui lá e eu vendi os 2 produtos. E depois eu ofereci os serviços, né? E ele falou, meu filho, eu não posso, vai ficar muito apertado para mim. Eu falei assim, mas o senhor pode pelo menos ficar com um, fica pelo menos com desse produto aqui, porque esse produto aqui é mais necessário, uma garantia maior. Aí ele, tá bom, aí ficou. Nisso, eu peguei o documento que o cliente assinou e levei lá para o gerente poder ver. A pressão e opressão era tão grande que você vendia o produto, embutia o serviço e tinha que ir lá mostrar para o gerente que o serviço estava embutido lá como eles gostariam que estivesse. Aí o gerente olhou, mas você não vendeu o serviço aqui desse outro produto, você só vendeu de um, você só embutiu de um. Eu falei, não, eu vendi de um, da geladeira, o outro ele não quis. Eu insisti, usei todos os argumentos possíveis, mas ele não quis, ele só quis de um, até porque ele é assalariado, e ele pediu os produtos mais simples que tínhamos aqui. Aí ele virou para mim e falou assim,
Mas você sabe que não é assim que a gente trabalha. Ou seja, você sabe que não era nem para oferecer, era para você embutir a conta dele. Aí naquele momento, acredito eu, que movido pelo Espírito, eu virei para ele e falei assim: olha, se o senhor quiser uma pessoa honesta para trabalhar aqui, o senhor pode contar comigo, mas caso contrário, eu não estou disponível. E pelo Espírito fui lá para a cozinha e foi isso. Resumindo, né? Ele se sentiu muito afrontado com aquilo e 15 dias depois a minha demissão chegou, né? Porque a empresa era de São Paulo, o centro dela era de São Paulo. Ele pediu a minha demissão, informou o porquê da demissão e a demissão chegou com 15 dias. E eu assinei aquela demissão. Sentei, assinei, me deram todos os direitos. Quando eu cheguei lá fora, antes de sair, né, da loja, eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, por favor, nunca mais permita que eu venha trabalhar numa empresa a qual eu tenha que ficar sendo subjugado para subjugar outras pessoas, ainda mais pessoas que são tão carentes quanto essas aqui, a qual a gente atende aqui. Essa foi a minha oração e saí. Tempo depois, coloquei currículo, outra empresa do mesmo segmento me chamou, eu fiz toda a entrevista. No final, eu falei alguma coisa e aquela julgadora falou assim: olha, infelizmente você estava indo muito bem, mas por causa disso aqui, eu não vou poder te contratar. Foi um choque para mim, que era a primeira vez, irmãos, que eu tinha sido reprovado na entrevista de emprego. Às vezes, mandava mais de um currículo, as empresas me chamavam e às vezes me ligavam: pode vir, você está aprovado, pode vir, você está aprovado, e eu ficava assim: agora, qual que eu escolho? Já passei por essa situação mais de uma vez. Só que dessa vez eu tinha sido reprovado. Uma frustração muito grande. Eu cheguei lá fora e falei: Senhor, por que eu fui reprovado? Aí o Senhor falou assim: lembra que você falou que você não queria trabalhar numa empresa mais ao ponto de ficar sendo subjugado para subjugar outras pessoas? É disso que eu estou te livrando. Tá bom, Senhor, tudo bem. Aí poucos dias depois, estava eu em casa, né, e orando, falando com o Senhor sobre um emprego, e assim as lágrimas até vieram aos olhos, né, porque eu estava com obras, né, e o seguro-desemprego já estava, acho que era a última parcela que ia vir. Aí o telefone toca. Depois da minha oração, o telefone tocou, assim, 2 dias depois. Eu falo com o senhor Rony? Sim, sou eu mesmo. Senhor Rony, nós estamos aqui, vamos começar um processo seletivo aqui, né, para uma empresa. O senhor estaria interessado? Aí eu falei assim: nossa, eu estava aguardando o seu telefonema, claro que eu estou interessado. Ela falou o segmento que era, não disse o nome da empresa, mas falou o segmento. Eu falei: claro que eu quero. E foi isso. Aí eu fui para a entrevista dessa empresa, eram 60 candidatos. Na minha apresentação, quando eu me levantei, né, eles foram chamando um por um, eu fiz uma breve apresentação, eram 3 julgadores, e eles falaram assim: são 60 pessoas, 10 vagas, a nossa empresa é a maior empresa da América Latina, nós queremos pessoas compromissadas, no final de 30 dias, nós vamos escolher os 10 melhores. Se faltar, não venha no outro dia, que já vai estar eliminado. Se tirar menos de 7 nas provas que vocês terão durante todos os dias, vocês estão reprovados. E qualquer conduta de vocês aqui, que nos faça ver que vocês não são capacitados para a nossa empresa, vocês estarão reprovados. É rígido. Aí eu participei. Depois que eles falaram isso, foram chamando de um por um: fulano, pode se apresentar, fale um pouco sobre você. Aí eu me levantei e falei: irmã, quando eu me sentei, um dos julgadores, um dos gerentes, falou assim: eu não sei quanto aos outros julgadores, eram 3, mas para mim, meu filho, você já é escolhido, já está escolhido. Irmãos, nunca mais, aquela empresa, eu trabalho com ela até hoje, né, de forma diferente. Eu passei alguns anos trabalhando nas agências delas. Eu nunca mais fui convidado, ou intimado, ou pressionado a
a colocar um centavo que seja na conta de ninguém. Pelo contrário, eles faziam questão de que fôssemos extremamente honestos com cada produto que estava sendo vendido ali. Eu vou dizer o nome da empresa porque eu falo por orgulho, é CVC. É a CVC Operadora de Viagens, que é a maior empresa da América Latina. É uma grandíssima empresa. E foi assim o tempo todo. Olha, irmãos, eu trabalhava muito, eu nunca ganhava bem, eu nunca consegui viajar, eu nunca consegui nem ir a um retiro de carnaval, porque estava sempre muito ocupado, trabalhando, cansado. Era o preço que eu pagava. Eu trabalhei nessa empresa com um horário de trabalho extremamente razoável. Eu trabalhava 6 horas por dia, às vezes até menos, porque daí ia almoçar ou lanchar. O meu salário foi tão bom, era tão bom quanto aqueles. Eu trabalhava sentado na minha mesa, eu trabalhava em pé, 10 horas por dia, 12 horas. Em dezembro eu trabalhava do dia 1º até o dia 24 em pé, 6 da manhã até 7, 8 horas da noite, uma verdadeira escravidão. Tinha um bom salário, mas eu pagava um preço muito alto por isso. E nessa empresa não, eu trabalhava 6 horas, eu trabalhava sentado na minha mesa, eu era convidado a viajar. Falei com o irmão hoje, não foi que eu tinha conhecido no Natal, Rio Grande do Norte? Irmãos, aquele rapaz que trabalhava o tempo todo, só trabalhava, agora trabalhava pouco, agora viajava muito, e essa empresa me proporcionou inúmeras viagens, conheço inúmeros estados do Brasil, fui a vários resorts. Quantas pessoas não têm vontade de ir a um resorts 4 estrelas, 5 estrelas, o Senhor lá me abençoando, passeando, me alegrando, tantos lugares desse país, até fora do país eu já estive. Sabe por quê, irmãos? É isso que nós aprendemos hoje. Como filhos do Eterno, somos filhos, e como filhos, nós temos obrigações, com certeza. Se nos colocarmos fiéis diante da ética cristã, a qual nós somos convidados a participar, o Senhor não vai nos decepcionar. Ele não vai. Então, essa foi a minha experiência. Eu tive que largar mão de uma empresa que aos meus olhos era muito boa, mas depois o Senhor abriu a porta para mim de uma empresa que era muito melhor financeiramente, carga horária, e Ele foi fiel mais uma vez diante de tudo aquilo que Ele nos promete, a sua fidelidade a nós, nos abençoando quando nós nos colocamos fiéis diante dEle. É isso. Glória a Deus por esse testemunho, abençoa muito as nossas vidas, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esta manhã, obrigada por essa comunhão com os nossos irmãos, por ter essa liberdade de cultuar ao Senhor, obrigada por esse ensinamento, por esse estudo que falou no nosso coração, obrigada pela vida do nosso irmão que deu esse testemunho tão edificante para todos nós. Nos ajuda, Senhor, a manter a ética cristã, nos ajuda a obedecer a Tua palavra, nos ajuda a buscar o Senhor em todo tempo, a sermos fiéis ao Senhor em toda e qualquer situação. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, Pai, e que logo à noite estejamos juntos aqui novamente para prestar culto ao Senhor. Em nome de Jesus.